Olá, a paz do Senhor Jesus, amadas. Aqui estamos nós, a Primeira Igreja Batista Renovada, no Gradim, Apibarque, para ministrarmos mais uma vez o estudo para as nossas células apostólicas. E hoje, nós temos que agradecer ao nosso Deus por esse dia, por este momento maravilhoso em que Ele reservou para cada um de nós, para que estivéssemos aqui ouvindo a sua palavra. Continuamos aqui com o estudo do livro Enraizado e neste dia que o Senhor separou para que nós possamos ouvir a sua voz. E falando em ouvir a sua voz, eu quero perguntar para você, você hoje já ouviu a voz do Senhor? Então, prepare, porque o Senhor quer falar com você neste dia, através da ministração deste estudo. Amém? Então, eu também quero te perguntar, você já faz parte de uma célula? Se você ainda não encontrou seu segmento, este é o momento. Temos vários segmentos. Procure o seu perfil. Temos células de casais, células de adolescente, célula de mulheres, de homem. Procure uma célula e venha participar conosco. Vai ser muito bom estarmos juntos aprendendo, porque célula é conhecimento, é crescimento. E Deus quer que você participe de uma célula. Vamos junto nessa? Amém. E hoje, para iniciarmos os nossos estudos, nós vamos falar através aqui do tema Conhecendo Sua Voz e a Mudança de Caráter. Assim como Davi no campo e Jesus no deserto, devemos permitir que Deus nos leve a um lugar onde possamos aprender a ouvir sua voz. Eu tirei um livro que eu li, e eu tirei uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim: a maior virtude do ser humano é ouvir. A mudança sempre vem para quem ouve. Quem não ouve, não muda. Quando entregamos o coração a Deus, passamos a ter ouvido para ouvir a Deus. Como podemos ouvir a Deus? Podemos ouvi-lo através da sua palavra e também através da voz interior do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que abrimos as Escrituras e nos apresentamos aos pés dos escritores inspirados que nos revelam ali os mistérios de Deus, estamos ouvindo o Senhor falar, nos tornamos sensíveis ao toque do Espírito Santo que habita em nós. Quando escutamos uma pregação ou uma exposição de um instrutor bíblico, estamos ouvindo ao Senhor. Dentro de cada um de nós existe um recanto interior, onde podemos ouvir a voz de Deus, onde o Espírito Santo habita. É como um jardim. É como um jardim que precisamos cultivá-lo e colocá-lo em ordem. Com isso, estamos preparando o nosso mundo espiritual. Um lugar para Deus, onde Ele possa entrar e falar conosco. E assim, conhecendo a sua voz, veremos que é diferente de tudo o que conhecemos. E conhecer a voz de Deus muda o nosso caráter, muda o nosso comportamento e distingue o que somos. As características mais evidentes do caráter de Jesus, a submissão e a
obediência. Quando o pai enviou, ele disse sim. O pai falou, ele disse: eis-me aqui. Ouvir a voz de Deus é que nos traz vida. Estar sintonizado com o Pai nos fortalece e nos dá segurança, nos conduz durante o processo de crescimento de nossas raízes. Portanto, hoje, ouça a voz do Senhor através da palavra dele. O Senhor fala conosco através da sua palavra. Deus, ele usa os meios assim que nós nem imaginamos para falar conosco, mas através da palavra dele, ele está sempre falando conosco. Vamos ouvir a sua voz? Lá em Mateus 4, no versículo 4, Jesus, ele cita Deuteronômio 8:3, que a palavra nos diz assim, para confrontar o inimigo no deserto, ele disse a Satanás o que a Bíblia afirma, que não vivemos apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Isto não é verdade apenas para Jesus no deserto, mas também para as nossas vidas. Precisamos do alimento físico? Precisamos sim, mas precisamos muito mais do alimento espiritual que Deus tem para cada um de nós. Quando o nosso espírito ele está alimentado, nós podemos enfrentar as tempestades, as dificuldades, podemos enfrentar tudo, porque o nosso espírito está alimentado pelo Senhor. Há nas mãos de Deus outro remédio, pois embora ele não forneça comida, ele ainda é capaz de manter os homens na vida somente por sua vontade. Mas estou falando a vida espiritual, é uma relação imaginada em sua doutrina, a fé, como se a graça oferecida nas promessas e recebida pela fé desse vida às nossas almas. O que é simplesmente afirmado que o princípio animador difundido pelo Espírito de Deus para sustento procede da boca de Deus. Amém? Embora o pão sustente a vida do homem, esse apoio ainda seria muito fraco, a menos que o poder oculto de Deus ocupasse o primeiro lugar. Então, o mais importante na nossa vida é estarmos alimentados espiritualmente pela palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a sua voz, estamos alimentados por ele. Aqui também nós vamos ver, lá em Lucas 11:11, a palavra do Senhor nos diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Aqui nessa passagem, Jesus nos mostra que um laço mais forte entre Deus e o homem que entre amigos. Ele não dá somente porque o homem é persistente, mas porque ele ama seus filhos. Ele não fará menos por este do que qualquer pai terrestre faria por sua família. Pois se os seres humanos, sendo maus, podem agir de maneira benigna e amorosa, quanto mais Deus. Deus é um Pai bondoso e amoroso.
Mesmo que sejamos filhos falhos e pecadores, Ele nos ama incondicionalmente. E esse amor, né? E esse amor que o Senhor tem pela minha vida, pela sua vida, é um amor que nós não temos palavras para dizer, porque é incondicional. Deus ama você. Agora vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 139, a partir do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Tu me sondas e me conheces, sabes quando sento e me levanto. De longe percebes quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Aqui eu li do verso 1 até o verso 6. E nessa mensagem aqui, dentro do verso 1 ao 6, o salmista, ele está reconhecendo a onisciência de Deus, porque Deus é um Deus onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece tudo, sabe tudo sobre cada um de nós. E nada está oculto aos seus olhos. O Senhor conhece os teus pensamentos. A palavra dele diz que antes mesmo que a palavra chegue à língua, Ele já conhece aquilo que nós precisamos. Então, reconhecendo o conhecimento de Deus ao mais profundo do seu ser, nem Ele mesmo é capaz de ir. O Deus onisciente conhece os nossos pensamentos e nenhum deles está oculto. Conhece o nosso cotidiano, cada uma de nossas palavras, antes mesmo de chegarem à nossa língua. Conhece cada detalhe de sua criação. Não existe nada que Ele não saiba. Entende todas as coisas. E Deus tem toda a sabedoria. Onisciente, o Deus entende todas as coisas e tem toda a sabedoria. Conhece tudo. Nada do que você pense, né? Só Deus tem essa característica de ser onisciente, de conhecer os nossos pensamentos. E Ele conhece porque foi Ele que nos criou. E Ele sabe tudo a respeito de cada um de nós. Antes mesmo de falarmos, Ele já sabe o que precisamos. Mas muitas das vezes nós precisamos abrir os nossos lábios para falar: Senhor, fala comigo, eis aqui, estou ouvindo a tua voz. Agora, a partir do 7, nos diz assim, do 7 ao 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiarás e me susterá. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E nessa parte, o salmista, ele reconhece a onipresença de Deus, porque Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, juntamente com você, ouvindo a sua palavra, ouvindo esse estudo neste dia. Jamais poderemos fugir da presença dele. Os olhos de Deus o encontram onde quer que você vá, seja no mais alto céu ou no mais profundo abismo. Nem mesmo a morte pode esconder o homem aos olhos de Deus. Mesmo se ele subisse com as asas da alvorada e habitasse nos confins dos mares, a mão de Deus o guiaria e o sustentaria. Onipresente, Deus presente em todo lugar. Deus conhece melhor do que você mesmo. Por isso, podemos confiar nele. Aqui, agora vamos ler o Salmo 139, no verso 13. O salmista nos diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Aqui, ele está exaltando a onipotência de Deus. O Deus onipotente, o Deus que tem o poder ilimitado, o Deus todo-poderoso, o Deus que pode todas as coisas na minha vida, o Deus que pode todas as coisas na sua vida. Ele é o Senhor, Ele é onipresente, Ele é o grande eu sou, Ele é o El Shaddai, o todo-poderoso. E por isso, o poder dele é total. O salmista diz que Deus o teceu no ventre da sua mãe com perfeição. Cada detalhe de cada fio que é entrelaçado. Assim, Deus cuida do homem. Amém? Então, Deus é o único que tem essas três características. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é onisciente porque ele conhece os nossos pensamentos. Ele é onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onipotente porque ele tem todo o poder no céu e na terra para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque ele conhece o seu mais profundo do seu interior. Você que está ouvindo esse estudo, saiba que o Senhor Jesus falou com você através da sua palavra. Ouça a voz do Senhor e diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve a tua voz nesse dia. Mesmo sendo confrontado com os nossos medos e com nossos anseios, nós seremos capazes de nos mantermos conectados com a sua voz, sem importar o que esteja acontecendo. Quando priorizamos Deus e ouvimos a sua voz, seguiremos em paz, confiantes do seu amor e cuidado por cada um de nós. Deus é verdadeiro, Ele é totalmente confiável. Amém? Vamos orar agora agradecendo a Deus. Amém? Querido Deus, querido Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, bendizer o teu santo nome, Pai, por mais uma semana, Pai, por esse estudo, Pai. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, que esse estudo possa verdadeiramente, Pai, aqueles que estiverem, Senhor, assistindo esse estudo possam ouvir a Tua voz, Pai, falando aos corações, Pai, que Tu és um Deus presente, Tu és um Deus onisciente, Tu és um Deus onipotente, Pai. Todo o poder pertence a Ti. Pai, que possamos, Pai, através da Sua palavra, Pai, ouvir a Tua voz, Pai, que venhamos a cada dia priorizar o Senhor em nossas vidas, Pai. Fala conosco, Pai. Atende os nossos pedidos, Pai, porque Tu és soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família.
Por isso, Pai, nós te agradecemos por mais uma semana de estudo na tua presença. Que a graça e a paz do Senhor inunde os nossos corações. Quero deixar um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo estudo, na graça de Deus. Amém?